E a gente já começa essa edição com o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, que traz as últimas informações. Favalli, um balanço desse quarto dia, a violência obviamente continua, temos as informações sobre os brasileiros, você vai trazer todos os detalhes nessa edição do Jornal Jovem Pan. Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Thiago, boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste pelas nossas múltiplas plataformas. As cenas que se repetem hoje parecem muito com as de ontem, anteontem, múltiplos ataques. Para a gente começar a olhar um pouco para o macro, tirar um pouco o olhar do território palestino, da faixa de Gaza, do território israelense, claro que isso é muito importante, é ali o chão da realidade, mas eu queria começar olhando para fora, porque hoje houve um pronunciamento muito importante do presidente americano Joe Biden, que foi dividido em 3 categorias. Um dos destaques, ele usa palavras que antes a Casa Branca estava um pouco reticente. Massacre, terrorismo, assassinato, e aí um quarto elemento, ele diz de uma violência inigualável. E aí numa tradução mais literal. A Casa Branca reiterou apoio a Israel, a gente vai falar isso mais detalhadamente ao longo da nossa edição, mas o presidente Joe Biden traz um relato pessoal. Fala do drama de quando, por conta de um acidente, mais recentemente por conta de uma doença, ele perde os filhos. Ele fala da dor de um pai quando perde os filhos, indiferente dos motivos. Ele começa com esse relato pessoal para lembrar de um episódio que hoje deve ser o mais trágico deste quarto dia de guerra ininterrupta, que são as informações primeiro que chegaram nas redes sociais, depois elas foram confirmadas primeiro por Jerusalém, depois por mídias estrangeiras e a própria Casa Branca, de que as autoridades, na investigação de como os terroristas do Hamas entraram em território israelense, encontraram esses kibbutz, que são comunidades, são como uma espécie de condomínio que remontam às histórias mais antigas de Israel, da fundação do Estado de Israel há 75 anos, mas que são mantidas. Então, um desses condomínios, uma dessas comunidades de cooperação, o kibbutz, mais um foi encontrado com pelo menos 100 corpos. O tocante dessa história, e por isso Joe Biden fala dele como pai e sente a dor de quem perde um filho, foram dos relatos de que famílias inteiras foram assassinadas. Pais e mães abraçando os filhos para evitar que as crianças fossem atingidas pelos disparos, mas não houve esse impedimento. Todos foram atingidos e depois os corpos das crianças mutilados. A gente tem toda uma análise pelo contexto político, pelo contexto da guerra, mas a gente também tem um apoio de quem está lá, que é um israelense que contribui conosco e ele conta aquela atmosfera, aquela realidade de quem está observando as explosões bem de perto. Vamos começar o jornal com esse relato. Boa noite. Aqui em Israel está terminando o 4º dia da guerra na faixa de Gaza, a guerra que começou no sábado, um ato terrorista horrível do Hamas. Esse dia nós vemos de novo aquecimento da fronteira de norte de Israel, quando o Hezbollah de novo lançou alguns mísseis. Ninguém em Israel machucou. E o exército de Israel também tirou de volta, mas por enquanto acabou nisso. Nós vemos também tentativas de grupos militares da Síria bombear a território de Israel, mas as bombas que eles atiraram caíram mesmo na território da Síria. Claro que a operação principal continua na faixa de Gaza. Israel está bombeando o dia inteiro, a noite inteira, com caças, muitas bombas caindo em cima da Gaza, a cidade de Gaza e a faixa de Gaza em geral, enquanto o exército ainda se organizando para uma ação terrestre que talvez vai chegar nos próximos dias. Também teve hoje alguns casos que os terroristas da Hamas conseguiram entrar para o território de Israel e lutaram contra o exército israelense que matou eles. Mostra que a Hamas ou que ainda tem um jeito para entrar que o exército não achou, ou que ainda sobraram terroristas da Hamas aqui dentro do território de Israel desde sábado. A situação não está clara, mas o exército de Israel está falando que ele está controlando todo o território, que está controlando a fronteira, e também falou hoje que achou mais que 1.500 corpos de terroristas da Hamas dentro do território de Israel.
além desses que provavelmente já voltaram para Gaza. Isso mostra a força do ataque do sábado. No campo político, Netanyahu finalmente parece estar pronto para começar, para unir forças e começar um governo de emergência contra um partido Kahol Lavan da oposição. Isso é uma coisa que o povo de Israel querendo muito, queremos ver mais unidades, queremos mais experiência dentro do governo, porque o governo atual da extrema-direita não tem experiência e não tem potência também, como mostraram nos últimos dias. Então o povo de Israel quer essa mudança, quer pessoas com maior qualidade e maior experiência dentro do governo nessa situação difícil, e está tudo esperança que já amanhã vai lançar esse novo governo. Mais um fato positivo que deu um pouco mais esperança aqui era a fala do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que falou para o mundo hoje e falou em palavras muito fortes e muito calorosas sobre Israel, sobre o povo judeu. Ele prometeu que os Estados Unidos está ao lado de Israel e não vai deixar ninguém entrar nessa guerra. Provavelmente está falando sobre Irã e Hezbollah, que está fazendo sinal que eles querem entrar. Então, nós vamos dormir aqui à noite em Israel para a esperança para acordar para amanhã, para uma manhã melhor e com o apoio dos Estados Unidos. Aí o Han Lutzky trazendo as informações diretamente do Oriente Médio, e é o que você falou, né, Favalli? Ele está lá e traz a informação no calor da hora e ele cita as declarações do presidente dos Estados Unidos. A gente vai falar mais nessa edição do Jornal Jovem Pan, mas de qualquer forma foi uma fala em que os Estados Unidos, claro, como já era de se esperar, declaram apoio total a Israel, inclusive com apoio de armamentos, e também são navios chegando naquela região. Exatamente. Você vê que o Ram Lutzky, está lá em Israel, fala que vai dormir com medo, mas espera ser despertado pela esperança de que essa ajuda venha diminuir um pouco do ritmo da guerra. Quando ele fala da ajuda, ele menciona o presidente americano Joe Biden, e é justamente isso, a chegada de um porta-aviões com caças. E hoje o Joe Biden não só reiterou a ajuda, falou que todos os recursos estão disponíveis para o governo de Benjamin Netanyahu, como ampliou essa oferta. Diz que mais dos recursos que antes haviam sido separados, agora eles foram expandidos. Ele não fala exatamente em números, ele não fala exatamente o que são esses recursos, mas o primeiro avião com munição para abastecer o exército que já está combatendo o Hamas já chegou em solo israelense. Estou falando de um avião americano que voou em direção ao território israelense, levando munição, suprimento para soldados. Os Estados Unidos tomaram cuidado para dizer que não vão se envolver diretamente no conflito, não vai haver infantaria americana, soldados americanos nesse conflito, e também entrou a chancelaria americana no jogo. Antony Blinken ainda vai essa semana para Israel, chefe da chancelaria, e daqui a pouco a gente volta com mais informações.